Vim aqui novamente para convidar vocês a fazer uma prática de concentração. Hoje eu selecionei a sequência numérica presságio. Por que eu selecionei essa sequência? Porque normalmente, quando eu ouço as pessoas falarem sobre, né, esse sentimento, essa sensação, normalmente é associado a uma sensação negativa. Sempre é assim, eu não estou com um bom presságio. Então, vamos utilizar essa sequência numérica para harmonizar isso. Sempre que você não tiver um bom presságio, você vai utilizar essa sequência para passar a ter um, um presságio sempre positivo sobre qualquer evento. Porque os nossos pensamentos, o nosso sentimento influencia muito no nosso pensamento, e o nosso pensamento influencia na realidade. E você só pode realizar uma coisa positiva quando você consegue pensar positivamente. Então, vamos utilizar essa sequência: 4, 8, 9, 6, 8, 1, 7, 2, 2, 1, 9, 7, todas as vezes que a sensação que você tiver para determinado evento não for positiva. Aí você harmoniza e pensa de forma voluntária, passa a pensar de forma voluntária sobre aquele evento, imaginando, né, formas positivas de solução. É assim que nós temos que lidar. Às vezes não, a realidade é uma coisa e aí isso provoca sentimentos. Então, através das sequências numéricas de Grigori Grabovoi, nós temos que harmonizar esses sentimentos para conseguir ter pensamentos criativos, positivos, de vida eterna. E enquanto você pensa nessa sequência numérica, você imagina a luz desses números no tom branco prateado, enquanto você pensa no evento que você quer ter sempre bons presságios, que você quer harmonizar. Eu vou ler só um pequeno trecho de um seminário de Grigori Grabovoi. Hoje é curto, o texto que eu selecionei. Quando você se move para esse nível de compreensão do mundo, você vê que, em primeiro lugar, torna-se fácil para a alma, porque o mundo começa a se desenvolver de maneira bastante uniforme e silenciosa ao seu redor. E, em segundo lugar, você vê que sua alma também é o nível que você, em princípio, pode realmente desenvolver por si mesmo, porque o nível de desenvolvimento da alma não é, de forma alguma, o nível de conhecimento. O que ele está falando é que quando você compreende o mundo através, né, da sua alma, fica mais fácil para a alma se desenvolver. E aí ele esclarece que o desenvolvimento da alma não é conhecimento. Ele vai explicar agora à frente. O conhecimento é, em princípio, bem diferente. O conhecimento pode ser acumulado a livros lá, mas a alma, que inicialmente tem todo o conhecimento de Deus, seu desenvolvimento é a estrutura das ações reais de Deus. É possível desenvolver a alma se Deus quiser. E ele, por exemplo, dá esse desenvolvimento. E para que seja contínuo e livre, verifica-se que o nível de autodesenvolvimento real, o nível em geral do desenvolvimento da alma, na direção da ação, é um nível suficientemente sério para uma pessoa. Então, aqui ele explica, né? Conhecimento pode ser acumulado. Você lê vários livros, você tem um conhecimento acumulado. Mas desenvolvimento a partir da alma, você vai receber toda a informação que está contida na alma, e a alma possui todas as informações do mundo, porque tem contato direto com Deus. Porque se uma pessoa aprendeu a desenvolver sua própria alma, isso significa que ela está em unidade com Deus, com o corpo físico do Deus único, e, portanto, ela é saudável, certo?
a maneira mais simples, se ela for aqui corretamente, então, naturalmente, o corpo físico de Deus é sempre saudável em essência. Ele pode, por exemplo, assim como o ser humano, se um ser humano pode dominar uma tecnologia, Deus simplesmente tem essa tecnologia. Ele pode restaurar seu corpo por algumas ações de gerenciamento. Então, ele fala que o Deus pode criar um corpo físico para ele sempre que ele quiser. Ele não está falando que ele viva aqui de forma física, mas ele pode criar. Porque se ele não pudesse, então não se existe algum limite para Deus, então não seria Deus, né? Deus não pode ser limitado por nada. E se ele criar o corpo físico dele, terá um corpo físico sempre saudável. Por exemplo, o corpo físico. Acontece que temos o status de que uma das tecnologias de interação no mundo do homem, Deus e o homem, é o nível em que uma pessoa age da mesma forma que o corpo físico do Deus único. E, nesse caso, uma pessoa se torna saudável porque age corretamente. E como agir corretamente, eu já disse muito. Em segundo lugar, pode ser aprendido pelo desenvolvimento da alma. E quando o conceito do desenvolvimento da alma vai mais longe, você vê que tem tal estado que seu espírito se torna infinito, tanto no momento da ação quanto no momento do repouso. Então, quando você age a partir da sua alma, dos impulsos, né, que a sua alma dá, seu espírito se torna infinito. E mesmo quando você não está fazendo um controle, uma concentração, uma dosagem, ele está agindo, mesmo em seu repouso. Assim que você atinge esse valor diagnóstico, significa que sua alma está se desenvolvendo e, portanto, você está fazendo a coisa certa. Por que continuo apresentando mais sistemas de diagnóstico no seminário de hoje? Porque o mundo é infinito e escolher o caminho certo é um certo sistema de diagnóstico que deve existir em você, que não é investigando grandes critérios externos. Sim, o mundo é infinito. Você não vai gastar tempo infinito para entender corretamente o que fazer e para onde ir, mas precisa ter um sistema de diagnóstico interno que o direcione para a ação certa. E quando você tem esse sistema, então você age corretamente, sob quaisquer circunstâncias externas. Em meu ensinamento sobre o mundo, este é o princípio básico em termos gerais. E a lei fundamental é que as ações sob o próprio sistema de gerenciamento e diagnóstico, baseadas na ação do corpo físico do Deus único, do espírito do Deus único, da alma do Deus único ou de sua consciência, ou de outros sistemas semelhantes ao humano, esta é a ação correta que desenvolve a própria alma da pessoa. E quando você desenvolve ainda mais sua alma em uma estrutura para que não haja conflitos locais ou doenças, ou outras catástrofes pequenas ou grandes, melhor ainda, sem problemas. Então você obtém o campo de desenvolvimento de sua alma, que você formou para começar a influenciar o mundo exterior. Se outra pessoa fizer o mesmo, a influência é ainda maior. Então, você faz esse controle, e nesse controle você olha através da sua alma e cria essa estrutura, esse mundo, né? Onde não há conflitos, nem locais, nem globais, onde não há doença, onde não há catástrofes, seja pequeno ou grande, onde não há problemas. E quando você consegue enxergar isso na sua concentração, no seu desenvolvimento, então significa que você está se desenvolvendo junto com sua alma. E esse sentimento, esse desenvolvimento seu, pode influenciar realmente o mundo físico. E se outra pessoa acompanhar você, por isso que eu venho aqui convidar todos vocês a fazer essa prática de concentração, se outras pessoas
me acompanharem, essa influência no mundo físico se torna ainda maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. E nos veremos no próximo vídeo. Até lá!